noite novamente a todos. Thank you very much indeed for your very warm welcome. Muito obrigado pela recepção calorosa de vocês. We are very, very glad to be here, and I'm very grateful to Emilio Nós estamos muito felizes aqui, somos muito agradecidos ao Emílio and to everyone involved in organizing the conference. Okay. e a todos envolvidos em organizar a conferência. And I'm grateful too to Raphael. Eu sou muito agradecido ao Rafael. If you don't understand anything, Se vocês não entenderem alguma coisa, it's because of me, not him. é por causa Okay. de mim e não dele. We will have a break, I promise. Nós vamos ter um intervalo, eu prometo a vocês. And in the second half of the evening, we'll have some time in small groups. E na segunda parte da nossa noite, nós vamos ter um momento com grupos pequenos. I'm going to begin with a question. And the question is, when you think of preaching, what comes to your mind? Eu quero começar com uma pergunta, e a pergunta é essa: quando você pensa sobre pregação, o que vem à sua mente? Is that a positive, good thing or a negative thing? É uma coisa positiva e boa ou uma coisa negativa? And now think of the question again and think of someone in your church Agora pense sobre essa pergunta novamente, pense sobre as pessoas da sua igreja. as they think of preaching. Do they think good thing or not a good thing? Como é que eles pensam sobre pregação? Eles veem como uma coisa positiva ou como uma coisa negativa? There are people today who say that preaching is unnecessary. Há pessoas hoje que dizem que pregação é desnecessária. They might say that to listen to a talk for 30 minutes is too long. Eles talvez digam que ouvir por alguém falando por muito tempo é demais. So how can we expect them to listen to a sermon in a church? Então, como nós devemos esperar que eles venham ouvir um sermão numa igreja? They might say that the claims of truth are too difficult. Ou talvez eles digam que aquela pessoa que está clamando ali dizer a verdade é muito difícil de engolir. How can you say something is true when everything is relative? Como você pode dizer que algo é verdade quando tudo é relativo? Some people would say, I can listen to sermons online, on the internet, Algumas pessoas podem dizer, eu posso ouvir sermões na internet, online, on my phone, on my iPad. no meu celular, no meu iPad. Why do we need preaching in church? Então, por que nós precisamos de pregação na igreja? And if I'm a pastor, I'm too busy to preach. Ou se eu sou um pastor, talvez eu seja ocupado demais para pregar. There's so many things that I have to do. Há tantas coisas que eu tenho que fazer. How can I make time to prepare a sermon? Como, dentre todas essas coisas que eu tenho que fazer, como eu vou arrumar tempo para preparar um sermão? This is a conference that is thinking about preaching. Essa é uma conferência na qual estaremos pensando sobre pregação. We need to know why bother with preaching. Então a gente tem que saber por que nós devemos nos importar com a pregação. So my title for this evening is The Importance of Preaching. E o meu título para essa noite é A Importância da Pregação. We don't want to preach because a speaker from the UK says so. We want to preach because God says so. Nós não queremos que vocês preguem porque um pregador da Inglaterra diz que vocês devem. Nós queremos que vocês preguem porque Deus diz que devem pregar. So over the conference this evening, the importance of preaching. Então, nessa noite aqui nós vamos ver sobre a importância da pregação. Tomorrow, the nature of preaching, especially expository preaching. E amanhã vamos ver sobre a natureza da pregação, especificamente a pregação expositiva. And then Saturday, the pastor and preaching. E no sábado nós vamos ouvir sobre o pastor e a pregação. And that will be very good if you're a pastor and if you're not a pastor. E vai ser muito bom para você se você é um pastor, mas também se você não é um pastor. So this evening we're thinking about the convictions of the preacher. E essa noite, então, vamos pensar sobre as convicções de um pregador. What does a pastor or a Christian need to believe to know that preaching is the right thing to do? O que um pastor ou um crente precisa acreditar para entender que a pregação é a coisa certa a se fazer? Or if you put it another way, if I don't think preaching is important, Ou se você colocar de outra maneira, se eu não acredito que pregação é importante,
What am I not believing? O que é que eu não estou acreditando quando eu digo isso? I've got 5 truths to go through tonight. Eu tenho 5 verdades para que nós venhamos conversar sobre elas nesta noite. The Bible preacher needs to believe these 5 things if they're going to keep preaching. O pregador da Bíblia ele precisa acreditar nessas 5 coisas se ele quer continuar sendo um pregador. Number 1, A número 1, God has spoken. Deus falou. God is a speaking God. Deus é um Deus que fala. It's one of his unique characteristics. Isso é uma das características únicas dele. And he speaks so that we can know him. E ele fala para que nós possamos conhecê-lo. Right from the first page of the Bible, Genesis chapter 1, Lá na primeira página da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, God speaks and creates things. Deus fala e cria as coisas. And it's not just that he speaks, E não é só ele falar, he speaks powerfully. ele fala de maneira poderosa. So he does things through his words. E ele faz coisas através da palavra dele. In Genesis chapter 1, you get the repeated refrain, Em Gênesis capítulo 1, você tem como um refrão repetido várias vezes. and God said, E disse Deus. and there was. E assim aconteceu, ou And assim se He fez. said, let there be light. Disse Deus, haja luz. Back at home, we have 4 children. Na minha casa, eu tenho 4 filhos. I would love it if my words had power like God's. Eu ia amar se as minhas palavras tivessem poder como as palavras de Deus. So if I say to my 6-year-old twins, Então, se eu disser para os meus gêmeos de 6 anos de idade, put on your shoes, coloque seus sapatos, and straight away the shoes are on the e feet. na mesma hora os sapatos aparecessem nos pés deles. Do you think that happens? Você acha que isso acontece? I can tell you it doesn't. Eu posso dizer para você que não acontece. When God speaks, Quando Deus fala, things happen. as coisas acontecem. Psalm 33 and verse 9, Salmo 33, verso 9. it says this. Salmos 33. Salmo 33 diz assim: Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. If you think about it, if God was not a speaking God, Se você pensar, se Deus não fosse um Deus que fala, we would have nothing from him. nós não teríamos nada, nenhuma informação sobre ele. Without God speaking, there would be no promises, Sem Deus falar, nós não teríamos promessas, no law, no covenant, nós não teríamos a lei, não teríamos a profecia, no wisdom. não teríamos sabedoria. His speaking is how we can know him at all. Ele fala, então nós podemos entendê-lo, podemos conhecê-lo. And the fact that our God, the God of the Bible, speaks E o fato de que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, fala, means he's unique from all other gods. isso nos mostra que ele é único dentre todos os outros deuses. So, for example, in Isaiah chapter 41, Por exemplo, em Isaías capítulo 45, the prophet makes fun of those who worship idols. o profeta, ele brinca, ele faz gracejos com aqueles que adoram ídolos. He says, bring your idols in to tell us what will O happen. profeta fala, traga os seus ídolos, vamos ouvir o que eles têm para falar. Can they speak like our God? Eles podem falar como o nosso Deus? Can they tell you things? Eles podem dizer a você as coisas? Of course not. So why leave the God who speaks? E com certeza não. Então, por que vocês deixam para trás o Deus que fala? Now, God has spoken also in the incarnation. Deus também falou na encarnação. Why don't we turn, if you have a Bible, to John chapter 1. Se você tem a Bíblia, por favor, abra em João capítulo 1. João capítulo 1. You may know this verse very well. Vocês talvez conheçam esse verso já.
Here is God's word, that is his communication. Aqui está a palavra de Deus, aqui está a sua comunicação. And chapter 1 verse 14 says that word became flesh. Em capítulo 1, verso 14 diz que aquela que é a palavra tornou-se carne. He speaks in a language that we can clearly understand. Ele fala de uma maneira que nós podemos entender completamente. Because he speaks as one of us, as a person. Porque ele fala como um de nós, ele fala como uma pessoa. The word became flesh and made his dwelling among us. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. And if God does not speak, E se Deus não fala, the words of Jesus as palavras de Jesus can only be human words alone. só podem ser palavras humanas e somente isso. So fundamentally, for a preacher, for those who listen to preaching, we need to believe that God has spoken. Então, fundamentalmente, para aqueles que pregam e para aqueles que estão ouvindo pregação, temos que acreditar que Deus fala, que Deus falou. But we must remember too that humanity won't like that. Mas nós também precisamos lembrar que a humanidade não gosta disso. There's resistance to a speaking God. A resistência da humanidade a um Deus que fala. People prefer a God who doesn't speak. As pessoas preferem um Deus que não fala. Because then he can't make demands. Porque se ele não fala, então ele não pode pedir coisas. He can't ask questions. Ele não pode, se ele não fala, ele não pode nos fazer perguntas. He can't threaten us with punishments. Ele não pode nos ameaçar com castigo. It's like human beings who prefer animals for company rather than other human beings. É como seres humanos que preferem animais como companhias do que outros seres humanos. Animals can be much less demanding. Porque animais podem pedir muito menos do que outros seres humanos. So it suits humanity to have a God who doesn't speak. Então é muito bom para a humanidade ter um Deus que não fala. We prefer a God who isn't clear. Nós preferimos um Deus que não é claro, whose words are debatable, que as palavras são debatíveis, because then we don't have to listen or obey. porque então a gente não vai precisar ouvir ou obedecer. It's no coincidence that when sin entered the world, E não é nenhuma coincidência de que quando o pecado entrou no mundo, it was through an attack on what God said. foi através de um ataque àquilo que Deus disse. You may remember the words. Satan says, "Did God really say?" E vocês talvez lembrem as palavras que Satanás disse, foi: Deus disse isso mesmo? And humanity will always want to believe that God did not. E a humanidade sempre vai preferir acreditar que Deus não disse. Because if he didn't really say, we don't have to obey. Porque se ele realmente não disse, nós não temos que obedecer. There's number one. God has spoken. E esse é o número 1, Deus falou. Number two, Número 2, God's words have been written down. as palavras de Deus foram escritas. God has preserved his words for future generations. Deus preservou as suas palavras para as futuras gerações. So what he said got recorded. Então o que ele falou foi gravado, foi escrito, So people in every age might be able to hear him. para que as pessoas em todas as épocas pudessem ouvi-lo. We know that God spoke in the past, E nós sabemos que Deus falou no passado, and he had two audiences in mind. e ele tinha dois públicos, duas audiências em mente quando ele falou. He was thinking of the people to whom the word first came, Ele estava pensando nas pessoas para quem a palavra chegou primeiro, and he's thinking of every generation after who hear that same word. mas ele também estava pensando sobre todas as gerações depois que haveriam de ouvir a mesma palavra. Let's turn to Romans chapter 15. Vamos para Romanos capítulo 15. Yeah. Romans chapter 15 verse 4.
Romanos capítulo 15, verso 4, que diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. The Apostle Paul, writing to Oi? That's not the break I promised you. That's not the break I promised you. Romans chapter 15, the Apostle Paul, he writes to Christians in the first century. Em Romanos 15, verso 4, o apóstolo Paulo está escrevendo para cristãos do primeiro século. And he says, everything that was written in the past Ele diz que tudo que foi escrito no passado, was written to teach, and we might expect him to say them, e aí ele diz, foi escrito para ensinar, e nós talvez esperemos que ele diga, foi escrito para ensinar a eles. but he's written to teach us. Mas ele diz que foi escrito para ensinar a nós, para nos ensinar, So we might have endurance and encouragement and so on. para que nós possamos ter perseverança e bom ânimo. There's another example in 1 Corinthians chapter 10. Há outro exemplo em 1 Coríntios capítulo 10. We'll come to verse 11 in a moment. Nós vamos chegar ao verso 11 em um momento. This is a passage talking about the people of God in the wilderness Essa é uma passagem falando sobre quando o povo de Deus estava no deserto, from the time of the Exodus. lá na época do Êxodo, They're wandering in the desert, enquanto eles estavam ali andando pelo deserto. and it's a fearful passage. É uma passagem muito temerosa, They were killed for testing and grumbling against the Lord. porque pessoas foram mortas porque estavam testando e murmurando contra o Senhor. And it's a grave warning, not just to them at the time, E é uma advertência severa não só para aqueles naquele tempo, a warning to every believer who reads 1 Corinthians afterwards. mas é uma advertência para todos aqueles que leem 1 Coríntios. Let's look at verse 11. Vamos olhar o verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. So the writing down of what God said in the past Então, o escrito do que Deus falou no passado is part of God's revelation in the present. é parte da revelação de Deus no presente. This is a very important lesson for us. E isso é uma bênção muito importante para nós. The Bible is not God's word speaking directly to us like a conversation with an individual. A palavra de Deus não é como se ele estivesse fazendo uma conversação direta individualmente com cada um de nós. The Bible is God's word provided for us to know Him. A Bíblia é a palavra de Deus providenciada para nós, providencial para nós. It may have been written specifically to another generation, Talvez ela foi escrita especificamente para outra geração, but not directly to us in the same way. mas não direta para nós da mesma forma. The writing to them is for our benefit. A coisa que foi escrita para eles serve para nosso benefício também. And it's how we hear God's voice today. E é assim que ouvimos a palavra de Deus hoje. Now, I haven't written this down in my notes, Isso aqui eu não escrevi nas minhas notas, but I'm going to try an illustration. mas eu vou tentar uma ilustração. I'm going to ask Richard to come up here, Eu vou because pedir, he did this morning to me. eu vou pedir que o Rich venha aqui. Ele fez isso comigo hoje de manhã. If you imagine that God is here, Imagine que Deus está aqui and we in 2017 are here. e nós, em 2017, estamos aqui. And the way we sometimes read the Bible E às vezes, como nós lemos a Bíblia,
We want God to speak straight from here across to us. Nós queremos que Deus fale diretamente daqui para cá. And we miss out the people here. E muitas vezes a gente se esquece, deixa passar as pessoas que estão aqui que ouviram a palavra. These are the people, the original hearers, the original people that God wrote to. Essas são as pessoas a quem Deus escreveu originalmente. And we need to ask the question, what is God saying to them then? E nós temos que fazer a pergunta, o que Deus queria escrever para eles naquele momento? So we might learn from them today. Porque assim nós podemos aprender deles para cá. Thank you, brother. Muito obrigado, meu irmão. So the question I'm always reminded to ask, Então a pergunta que nós devemos nos lembrar, what is God saying to them then? o que Deus está falando para eles naquele momento? That's where I learn what God is saying to me today. E é assim que eu aprendo o que Deus tem a dizer para mim hoje. A couple of other examples from the letter to the Hebrews. Alguns outros exemplos, dois outros exemplos da carta aos Hebreus. Hebrews chapter 3 to start with. Hebreus capítulo 3, para começar. Yeah. In verse 7 of Hebrews chapter 3, No verso 7, capítulo 3, the writer's quoting from Psalm 95. a Bíblia está fazendo aqui uma citação de Salmos 95, A psalm written many years before. um salmo escrito muitos anos atrás. The psalm itself is referring to the time in the desert. E o salmo está se referindo às pessoas lá no deserto. The warning of not entering God's final rest. E a advertência é para o povo de Deus que estava ali. But do you see how the quotation begins in verse 7? Mas vocês veem como a citação começa aqui. As the Holy Spirit said, Assim como disse o Espírito Santo, that's what we might expect it to say, isso é talvez o que nós esperaríamos ouvir. because he's quoting very, very old words. Porque ele está fazendo uma citação de palavras muito, muito antigas. But look at verse 7 again. Mas olha no verso 7 novamente. He actually says, as the Holy Spirit Na says. verdade ele diz como diz o Espírito Santo. Present tense. No presente, no tempo presente. So the Holy Spirit is speaking today through this Old Testament psalm. Então o Espírito Santo está falando hoje através desse salmo. Flick on to chapter 12 of Hebrews. Agora vamos para o capítulo 12 de Hebreus. In verses 5 and 6 you get a similar thing. Nos versos 5 e 6 nós temos algo similar. The writer is quoting a proverb from Proverbs 3. O escritor está fazendo uma citação de Provérbios 3, 11 a 12. He describes it as a word of encouragement, Ele descreve isso como uma palavra de ânimo, de encorajamento. not that addressed them, but that addresses us. E perceba que ele não está se referindo, dirigindo a eles, mas a nós. All this is to say that God's word has been written down, which is for us today as we read the Bible E today. tudo isso para dizer que a palavra de Deus foi escrita para que nós também nos beneficiássemos dela hoje. I don't know if you've heard of the writer Jim Packer, J.I. Packer. Vocês com certeza já ouviram falar do autor J.I. Packer? Just wave a hand if you've heard of Se Jim. você já ouviu falar dele, faz assim com a sua mão. Yeah, great. Jim Packer described the Bible O Packer descreve a Bíblia de uma maneira interessante. as God preaching. É como Deus pregando. He said, when we preach, Ele fala, quando nós pregamos, we're aiming to mediate meetings with God. nós estamos, o nosso objetivo é fazer um encontro mediado com Deus. So as the Bible is preached truly, Então, quando a Bíblia é pregada verdadeiramente, we hear the living God speak nós today. ouvimos o Deus vivo falando hoje. So number 1, God has spoken. Então, número 1, Deus falou. Number 2, God's word's been written down. Número 2, as palavras de Deus estão escritas.
We'll do number 3 and then have a break just so that you don't go to sleep. Nós vamos ver o número 3, então nós vamos ter um intervalo para que vocês não durmam. Number 3, God's written word is supremely about Christ. E número 3 é a palavra de Deus escrita é supremamente sobre Cristo. I expect this is very familiar to many of us. E eu espero que isso seja bem familiar, bem conhecido para muitos de nós. We know that the whole Bible is about Jesus. Nós sabemos que a Bíblia inteira é sobre Jesus. We have a children's Bible back home, E na minha casa lá na Inglaterra nós temos uma Bíblia para crianças. and it's written to help children realize that the whole Bible is about Jesus. E foi feita para ajudar as crianças a perceber, a compreender que a Bíblia inteira é sobre Jesus. It's called the Jesus Storybook Bible. É chamado a história bíblica de Jesus, o livro histórico de Jesus. And underneath it says, every page whispers his name. E embaixo dela diz assim: toda página sussurra o nome dele. So in the Old Testament, Jesus is concealed. Então no Antigo Testamento Jesus está ali escondido. In the New Testament, he's then revealed. E no Novo Testamento ele está ali revelado. Now, if you turn to Luke's Gospel, he says that himself. E se nós formos para Lucas, ele vai dizer isso de si mesmo. Luke chapter 24, Lucas, capítulo 24, and verses 25 to 27. versos 25 a 27. Lucas 24, dos versos 25 a 27, diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. So it's that last little phrase where he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. E é exatamente nessa última frase que ele fala que todas as Escrituras estão falando a respeito dele. Here are 2 disciples. Aqui nós temos 2 discípulos. Shortly after the resurrection, Um pouco depois da ressurreição, they're confused, eles estão confusos, worried and terrified. eles estão preocupados, estão com medo. And Jesus says, the way that you'll know peace E Jesus sabe a maneira de dar paz a eles. is if you read your Old Testament and understand it again as being about me. É que se eles lessem o Antigo Testamento e entendessem que o Antigo Testamento era sobre ele. So as with any part of the Bible, as we are preparing to teach it, we want to ask the question, how does this point to Jesus? Então, é como se nós olhássemos para toda e qualquer parte da Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, e nos perguntarmos: como essa parte, esse verso, esse trecho nos aponta para Jesus? In the Old Testament, how does this point forward to Jesus? Como no Antigo Testamento, isso aponta para Jesus? In the New Testament, how does this passage shine more light on who he is, what he's done? E como no Novo Testamento, como essa passagem lança mais luz sobre quem Jesus é? In the UK, there are a number of books on preaching Christ from the Old Testament. No Reino Unido, há um número considerável de livros que fala sobre pregação centrada em Cristo. They have titles like Preaching Christ in All the Scriptures, Eles têm títulos como Pregando a Cristo de todas as Escrituras, em toda a Escritura, Christ-centered preaching, Pregação centrada em Cristo, cristocêntrica, and preaching the whole Bible as Christian scripture. e pregando a Bíblia inteira como a Escritura cristã. When I was learning part of how to preach for part of my training, Quando eu estava aprendendo no seminário a pregar, I was helped to be told that we need to make our sermons unacceptable in a Jewish synagogue. E quando eu estava aprendendo, eu lembro que foi me dito que eu deveria ter certeza que os meus sermões seriam inaceitáveis sermões no Antigo Testamento, seriam inaceitáveis para uma sinagoga judaica.
Sometimes you can hear a sermon on the Old Testament, Algumas vezes você pode ouvir um sermão no Antigo Testamento, and if a Jewish person was listening, they would have found no problem. e se acontecesse que um judeu estivesse ouvindo e ele não visse nenhum problema, Because there's no mention of Christ. era porque não havia nenhuma menção a Cristo. So God's written word, this is number 3, is supremely about Christ. E esse é o ponto 3. A palavra de Deus escrita é supremamente sobre Cristo. Now I think we'll pause there for a little break, and then when we come to number 4 and 5, Então agora nós vamos dar uma pausa para um pequeno intervalo e vamos voltar para os números 4 e 5. we might do a little work in groups, so if you don't like who you're sitting next to, you can move chair. E depois nós vamos ter um pequeno trabalho em grupo. Se você não gosta de quem está sentado perto de você, mude de cadeira. We finish at 11, yes? Nós terminamos às 11, certo? Okay. Number 1, God has spoken. Então, número 1, Deus falou. Number 2, God has written down his words. Número 2, Deus escreveu as suas palavras. Number 3, God's written word is supremely about Christ. Número 3, a palavra escrita de Deus é supremamente sobre Cristo. So number 4 and 5, and we'll have some time in our groups for these. E número 4 e 5, nós vamos ter também um tempo para os nossos grupos. Number 4, God's written word needs to be preached. O número 4 é a palavra escrita de Deus precisa ser pregada. And we'll look at 3 passages in turn. E nós vamos olhar 3 passagens sobre isso. First, Exodus chapter 24. Primeiro, Êxodos capítulo 24. Primeira passagem. Então vamos ler Êxodos capítulo 24, versos 1 a 7, que diz assim: Depois disso, Deus falou a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: Faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor, como sacrifícios pacíficos. Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: Faremos em obediência a tudo que o Senhor falou. When you look at Moses, he's a pattern for word ministry. Quando a gente olha aqui para Moisés, ele é a fundação do ministério da palavra no Antigo Testamento. If you just look at the verses that we read then, Se nós olharmos para os versos que acabamos de ver, verses 1 and 2, versos 1 e 2, Moses is to approach the Lord, Moisés devia se achegar ao Senhor, others must not come near, os outros não deveriam chegar próximo. and he is hearing God's word for himself. Moisés ouviria a palavra de Deus sozinho. Verse 3, he speaks God's word to others. No verso 3, ele falaria a palavra de Deus aos outros. And then in verse 4, he wrote down everything the Lord had said. E no verso 4, ele escreveria tudo o que o Senhor disse. And as he writes it down, that's very important for later generations. E o fato de que ele deveria escrever, isso é muito importante para gerações futuras. God wants to preserve the written word for future people. Porque Deus queria assim preservar a sua palavra para as pessoas do futuro. And then verse 7,
he took the book of the covenant and read it to the people. E no verso 7, ele pega o livro da aliança e escreve para as pessoas, e dá para as pessoas. When you get to the book of Deuteronomy, Moses is preaching that written word to the people. E quando nós chegamos ao livro de Deuteronômio, nós encontramos ali Moisés lendo exatamente esse livro que ele escreveu. Deuteronomy chapter 1 verse 5. Em Deuteronômios, capítulo 1, verso 5. Moses begins to expound the law. Moisés começa a explicar, a expor ao Senhor. And the whole of the book of Deuteronomy taken up with the sermons of Moses. E a maior parte do livro de Deuteronômio contém 3 mensagens, 3 pregações de Moisés. He's preaching what had been written and which he had heard. E o que ele está fazendo ali é pregando o que estava escrito e falando do que ele ouviu. So God's written word needs to be preached. Então a palavra escrita de Deus precisa ser pregada. Now that pattern continues in the New Testament. E isso continua no Novo Testamento. So if you turn to Luke chapter 24 once again. Você, por favor, vá para agora Lucas capítulo 24 novamente. If you were here this morning, we looked at this a little bit then. Se você esteve aqui essa manhã, nós vemos um pouco sobre isso, nós vimos aqui um pouco sobre isso. And we'll read verses 45 to 47. E vamos ler Lucas capítulo 24, 45 a 47. 45 a 47, Lucas 24, que diz assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. This is a little bit like a part of God's diary. Isso é mais ou menos como se fosse uma parte do diário de Deus. We get an insight into his plan and purpose. Nós temos então uma amostra dentro do seu plano, dentro do propósito dele. Jesus is explaining to the disciples God's agenda for the world. Jesus está explicando a agenda de Deus para o mundo, os planos de Deus para o mundo. So look at verse 46. Olhemos então para o verso 46. This is what needs to happen according to God's plan. Isso é o que tem que acontecer de acordo com os planos de Deus. First thing, the Christ will suffer. Primeira coisa, o Cristo sofreria. At this point in the story, that has happened. E até esse ponto aqui na história, isso já aconteceu. We can tick that off the list. E nós podemos tirar isso da lista. The next part in verse 46 is that the Christ will rise from the dead on the third day. E a segunda coisa nesse mesmo verso, verso 46, nós vemos que o Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. And at this point of the story, that has happened. E nesse ponto da história, isso também já aconteceu. We can tick that off the list too. E nós podemos tirar isso da lista também. But there's another part of God's plan, which is verse 47. Mas a outra parte do plano de Deus que está no verso 47. Repentance and forgiveness of sins will be preached in his name. É que arrependimento e perdão dos pecados deveria ser pregado em seu nome. And that is still happening now. E isso está acontecendo até hoje. Or it should be. And that's the part of the plan that we're living in. Ou deveria estar acontecendo. E esse é o momento da história em que nós estamos vivendo. The purpose of God now is that repentance, forgiveness of sins is preached in his name to all O nations. propósito de Deus é que o perdão dos pecados e arrependimento seja pregado por todas as nações. So if we're living in the purpose of God now, E se nós estamos vivendo dentro do propósito de Deus agora, we'll be concerned that that happens. nós vamos nos preocupar em que isso aconteça. Now, one more passage to underline the importance of the word needing to be preached. Colossians chapter 1. E mais um trecho da palavra que traz ênfase na importância da palavra de Deus ser pregada está em Colossenses capítulo 1. And what I'm going to do is we'll read 2 verses at the end of the chapter, and then I'm going to give you some questions. E o que nós vamos fazer nós vamos ler alguns versos no final do capítulo, e então eu vou dar para vocês algumas perguntas.
So the verses we'll read are 28 and 29. E os versos que vamos ler são os versos 28 e 29 de Colossenses 1. So before we have those read, let me give you the questions. E antes de nós lermos, deixa eu passar para vocês as perguntas. In these verses, what do we learn? Nesses versos, o que nós aprendemos? Essa é a primeira pergunta. Nesses versos, o que nós aprendemos? The content of preaching ministry. Qual é o assunto do ministério de pregação? What do we learn about the method of preaching? A segunda é o que nós aprendemos sobre o método do ministério de pregação. What do we learn about the aim or the goal of preaching? Nós aprendemos alguma coisa sobre o objetivo, o propósito da pregação. And what Terceiro. do we learn about the experience, what it feels like of preaching? E o quarto, que nós aprendemos sobre a experiência do ministério de pregação. So 4 questions: the content, the method, the goal, the experience of Então, preaching. 4 perguntas: o assunto, o método, o propósito e a experiência. So let's read it, and then we'll get into groups of 3 or 4 and think of those questions together. Então, nós vamos ler os 2 versos, então vamos nos dividir em grupos de 3 ou 4 e vamos responder essas perguntas. Diz assim, Colossenses 1, 28 a 29. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu trabalho lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Okay. Os irmãos dividam então agora em grupos de 3 e 4 e respondam essas perguntas. Precisam que eu repita as perguntas? Bom, as perguntas. A primeira é: qual é o assunto da pregação? A segunda, o método da pregação. A terceira, o propósito da pregação. E a quarta, o que aprendemos sobre a experiência da pregação. Tudo bem? Os irmãos têm 5 minutos. Your groups, then please feel free. Então nós vamos agora ir por pergunta. Se você tem as ideias, respostas a ele que você conseguiu no seu grupo e gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para fazer isso. I hope the first question isn't too difficult. Eu espero que a primeira pergunta não tenha sido tão difícil. What do we learn about the content of preaching ministry, of gospel ministry? Would anyone like to share anything? O que nós aprendemos sobre o assunto do ministério de pregação nessa passagem que vocês gostariam de compartilhar? Se alguém gostaria, por favor, levante a mão. Excellent. Yes, exactly. Excelente, é exatamente isso, Jesus Cristo. It's strangely simple, É estranhamente simples, but it's very, very important. It's Christ that Paul preaches. mas é muito importante entender que é a Cristo que Paulo está pregando. When we teach children about sin, Quando nós ensinamos as crianças sobre pecado, we tell them in our household it's to have me in the middle. nós falamos para eles que o pecado é ter eu no centro And it's de very todas as coisas. It's very easy as we teach the Bible or preach to make every passage about us. É muito fácil, às vezes, quando nós estamos pregando, fazer com que todas as passagens venham falar sobre nós. Sometimes it's because we want to make things relevant for our people. Algumas vezes nós fazemos isso porque nós temos a tendência a querer fazer as coisas relevantes, a pregação relevante para o nosso povo. But we end up preaching a message that's more about us than about Christ. Mas então nós caímos no erro de fazer uma pregação que é mais sobre nós do que sobre Cristo. But Paul proclaims him, Jesus. Mas Paulo proclama a Ele, a Cristo. Now it may be that some here are thinking, but isn't that too simple? Então talvez tenha alguém aqui pensando, mas isso não é simples demais?
Surely we know Christ. Com certeza nós conhecemos a Cristo. When we became Christians, we heard about Christ. Quando nós nos tornamos crentes, cristãos, nós ouvimos sobre Jesus. Don't we need to proclaim more than Christ? Será que nós não precisamos proclamar mais do que Cristo? Isn't proclaiming Christ the simple version for children? Será que proclamar somente a Cristo não é simples demais, uma coisa que é para ser feita para crianças? Just go down the page in your Bible to chapter 2. Então, para responder essa pergunta, vamos um pouco mais abaixo, no capítulo 2, na sua Bíblia. And do you see how Christ is described? Verses 2 and 3. E vamos ver como Cristo é descrito nos versos 2 e 3. He's just said at the end of chapter 1, he proclaims Christ. Ele acabou de dizer no final do capítulo 1 que ele proclama a Cristo. And the reason he does that is chapter 2, verse 2. E a razão para isso está no capítulo 2, verso 2. So that people may be encouraged in heart and united in love. Para que o coração deles, do povo, seja animado, estando unidos em amor. So they may have the full riches of complete understanding. E que sejam enriquecidos da plenitude do entendimento. Notice those words, full and complete. E vamos focar nas palavras completo e plenitude, e pleno. Do you see in verse 3 how he goes on to describe Christ? Vamos ver no verso 3 como ele descreve a Cristo. He's the one in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. E diz que ele é quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. There's nothing simple or shallow about that. E não há nada simples ou superficial sobre isso. If in Jesus are all the treasures of wisdom and Se knowledge, em Jesus há todos os tesouros do conhecimento, that's not just for children. isso não é só para crianças. That's why Paul proclaims him. É por isso que Paulo proclama a ele. That's question 1. The content of gospel ministry, it is we proclaim Christ. E essa é a resposta da questão 1. Qual é o assunto da pregação, do ministério da pregação? É ele, Cristo. So the second question, Então, what do we learn about the method of preaching ministry? e a segunda pergunta, o que nós aprendemos sobre o método do ministério de pregação? Does anyone like to share their discoveries? Alguém se importaria de compartilhar o que descobriu? It's difficult to speak in a big crowd when you haven't got a microphone. Eu sei que é difícil falar numa multidão quando você não tem um microfone. Hã? The next phrase of the verse. Então, o próximo verso, a próxima frase do verso. So what does proclaiming him involve? O que envolve proclamar a ele? Admonishing and teaching everyone. Aconselhando e ensinando a todo homem. So admonishing has that sense of correcting, E aconselhar tem aquele sentido de corrigir, sometimes rebuking, às vezes de repreender, trying to show someone from the Bible that they may not be completely right. mostrar a alguém diretamente da Bíblia que ele não está completamente correto. That's part of a proclaiming, preaching ministry. E é assim que Paulo vem proclamar a pregação. But it's admonishing and teaching. Através do aconselhar e o ensinar. So they need to know and understand, to learn things about Christ. Para que as pessoas saibam, entendam as coisas através de Cristo. And you see verse 28, the Apostle Paul is trying to do that with everyone. E vemos no versículo 28 que Paulo está tentando fazer isso para com todos. Which means it will take wisdom. O que significa que necessita de sabedoria. You can't just teach the same things in the same way to every human being in the church in that sense. Você não pode chegar e ensinar a mesma coisa da mesma maneira para todas as pessoas da igreja. Let's try question 3 then. What's the goal of ministry? Vamos para a pergunta 3 então. Qual é o propósito do ministério de pregação? Anyone feeling brave? Alguém se sentindo corajoso bastante? Exactly. Exatamente. To present everyone perfect or mature in Christ. Apresentar todos perfeitos ou maduros em Cristo. Which has the sense of the final day.
O que só vai acontecer mesmo no último dia. So you imagine the Apostle Paul presenting the Colossian Christians to God. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo apresentando os cristãos colossenses para Deus? And he says, as a result of my proclaiming Jesus, here are some believers who are now mature in your Son. E aí ele chega, olha aqui Jesus, o resultado da minha pregação, cristãos maduros e perfeitos em ti. Now that perspective of the last day is very important. E essa perspectiva do último dia é muito importante. Sometimes we preach and we preach and we preach and nothing seems to happen. Algumas vezes a gente prega, nós pregamos e parece que nada acontece. No one is changing. Ninguém está mudando. We think, why doesn't preaching work? A gente se pergunta, pô, então, quem diz que pregação funciona? The answer is we don't always know what preaching is doing. E muitas vezes a gente se pergunta, o que será que a pregação realmente está fazendo? We won't always see how it's working. Porque nós nos perguntamos, como é que isso funciona? Como é que isso está funcionando? And we'll only keep going if our focus is on the last day and Nós só not today. vamos continuar no ministério de pregação se o nosso foco estiver no último dia. In our kitchen at home, Na nossa cozinha lá em casa, we're growing some little plants. nós temos algumas pequenas plantas. Sometimes our children get a little bit impatient Algumas vezes nossas crianças ficam um pouco impacientes. and they want to know that the plant is okay. E eles querem saber que quando eles plantaram aquilo ali, se elas estão bem, se está tudo tranquilo com elas. And what they do is they grab the plant E aí o que eles fazem? Eles pegam aquelas plantinhas and lift it out of the soil to check the roots. e tiram do solo para ver se a raiz está bem. Think, are they okay? Are they growing? Aí eles dizem, será que está crescendo a raiz? Está And they tudo bem? shove it back in. E aí eles pegam aquela planta e jogam ali de novo. But you can imagine if they do that every day, Agora imagina se eles pegam e fazem isso todo dia. then that's not going to be very good for the plant. Isso não vai ser muito bom para a planta, né? It'll stop growing. Vai parar de crescer. Sometimes pastors or Bible teachers, we want to keep checking people and seeing, are you growing? Is the word going in? E algumas vezes, como pastores, como mestres da palavra, nós queremos checar com as pessoas. Está crescendo? Está tudo bem? And our job is to keep sowing, to keep preaching, Mas to o keep nosso teaching. trabalho é continuem a semear, continuem a pregar. Because our focus is the last day. Porque o nosso foco está no último dia. The last question then is verse 29. What's You- the experience of proclaiming Christ? E o último verso, a última pergunta está no verso 29. Qual é a experiência da pregação, do ministério da pregação? Anyone else feeling brave? Alguém se sentindo corajoso para responder? O microfone. Dependência da eficácia do poder de Deus. Okay, yes, thank you. Okay, the effect. Isso. Muito bem, obrigado. Yep. Thank you very much. That's a good part of the answer. Does anyone else want to add to that? Essa é uma resposta muito possível, mas alguém mais gostaria de adicionar alguma coisa? Okay, yes, absolutely. There's effort. Exatamente, esforço. So that word, labor or effort, Então essa palavra esforço ou labor that's a word that means hard work. é uma palavra que significa trabalho duro. So the manual work that makes you tired, É aquele tipo de trabalho que deixa você cansado. and that's the work of preaching and proclaiming. E esse é exatamente o trabalho de pregar, de proclamar. So to this end I labor, says Paul. Then he says, struggling. E é por isso que Paulo chega e diz aqui, eu trabalho lutando. That's a word taken from sport, E esse lutando aqui é uma palavra que é tirada dos esportes, like wrestling, como das artes marciais. struggling to get it done. Lutando para que algo seja feito. And that's a word used of proclaiming Christ as well. E essa é a palavra usada para como nós devemos proclamar a Cristo. We have to labor and struggle to get Nós it temos done. que trabalhar duro, temos que lutar. Which raises a question, O que nos levanta uma pergunta. are we going to manage?
Será que a gente consegue fazer isso? Will we be able to keep doing it? Será que a gente vai conseguir fazer isso? What if it feels too hard for E us? se for difícil demais para nós? And then we must remember the first answer to the question and look at the verse again. E aí nós temos que lembrar a primeira resposta para essa pergunta e olhar para o verso novamente. How does he labor? How does he struggle? Como ele trabalha, como ele luta With all his energy, com toda a sua energia, which so powerfully works in me. a energia dele, de Deus, que atua poderosamente em That is mim. an incredible resource, an incredible comfort. E isso nos dá um resultado incrível, um conforto incrível. Here's the energy of the risen Lord Jesus working within the Christian preacher. Aqui está a energia do Jesus ressurreto trabalhando através do pregador. Preaching activity is supernatural, Uma atividade totalmente sobrenatural. a divine work as he works in human beings. Trabalho divino enquanto o poder dele trabalha nos seres humanos. So if you don't know these verses well, I encourage you to come back to them. Se você não leu ainda bem esses versos, eu quero encorajar você a lê-los novamente. They're very important for all Christian ministry. Eles são muito importantes para todo o ministério cristão. They're very realistic because it does feel hard. Eles são também muito realistas, porque realmente parece ser difícil, muito difícil. And when it feels hard, that's not ministry going wrong. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, não quer dizer que o ministério está errado, está indo ruim. According to Paul, when ministry feels hard, that's ministry going right. De acordo com Paulo, quando o ministério for difícil, aí significa que as coisas estão indo corretamente. And they're very encouraging and reassuring verses because Christ's energy works within us. E eles são versos muito animadores e encorajadores, porque mostra que é o poder de Cristo que vai agir em nós. So God's written word, this is number 4, needs to be preached. E esse é o ponto 4, a palavra de Deus precisa ser pregada. Now, number 5, the last for this evening, E o número 5, o último ponto desta noite, God's written word needs to be heard. a palavra escrita de Deus precisa ser ouvida. We'll do some more time in our groups in a moment, but I want to tell a story to start with. Nós vamos novamente nos juntar em grupos daqui a um minuto, mas eu quero contar a vocês uma história. I have a friend called Steve, Eu tenho um amigo chamado Steve. and Steve did some Christian ministry in Uganda. E o Steve, ele faz algum trabalho ministerial em Uganda. A friend came to help him make some bookshelves. E um amigo dele foi ajudar ele a fazer umas estantes para... uma estante. And as they were finished, Steve put a Bible on the bookshelf. E quando eles terminaram de fazer aquela estante, o Steve chegou e colocou uma Bíblia nela. The friend asked, "Are you a Christian?" Aí o amigo dele perguntou, você é um crente? Steve said, "Yes, I am." E o Steve respondeu, sim, eu sou. And the friend said, "How can you believe in 3 gods?" E o amigo dele perguntou, como é que você consegue acreditar em 3 deuses? This friend was a Muslim. It's an understandable question. E esse amigo dele era um muçulmano, então uma pergunta compreensível. Father, Son, Spirit sounds like 3 gods. Pai, Filho e Espírito realmente soa como 3 deuses. So Steve took the Bible E aí o Steve pegou a Bíblia and turned to John's Gospel e abriu no Evangelho de João. and explained, look, Jesus says, "I and the Father are one." E ele explicou aqui, Jesus disse, eu e o Pai somos um. It's not 3 gods, one God. Jesus and the Father are one. Não são 3 deuses, é um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. And the friend listened and then he went away. E aí o amigo dele foi embora. The friend then came back to make some more shelves because Mas- Steve has a lot of books. Mas aí, como o Steve tem muitos livros, o amigo dele voltou para fazer mais estantes. And the friend asked Steve, "Why do you believe in the crucifixion?" E aí aquele amigo muçulmano perguntou para Steve, por que você acredita na crucificação? If Jesus is God, then God was crucified and so God died. Se Jesus era Deus e Jesus foi crucificado, isso significa que Deus morreu. So Muslims believe that Jesus was somehow taken away at that point on the cross. Porque os muçulmanos acreditam que em determinado momento ali na cruz, Jesus foi tirado, foi de lá. And Steve explained again with the Bible open E aí o Steve explicou novamente com a Bíblia aberta. to 2 Corinthians chapter 5, he explained the man Jesus died on our behalf. Segundo os Coríntios, capítulo 5, dizendo que ele morreu no nosso lugar.
the friend went away and then came back again with a friend of his called John. E aquele amigo foi embora então, mas voltou novamente e dessa vez ele trouxe um amigo dele chamado John. And the friend said to Steve, "Can you explain what you just explained to me to John?" E aquele amigo disse para ele: Steve, você pode explicar o que você me falou para o John? Because he's never heard, Porque ele nunca ouviu and we want to become Christians. e nós queremos nos tornar cristãos. And they prayed there and then the two friends went E away. eles oraram ali e aqueles dois amigos foram embora. Now, a little later, they came back again, and the friend said to Steve, "Will you come to my village?" E algum tempo depois, aqueles dois amigos voltaram e disseram: Steve, você pode ir até a nossa comunidade, até a nossa vila? Will you tell them what you explained to us? E você pode dizer a eles o que você explicou para nós? And Steve agreed, and he walked hours and hours in the hot sun to the village. E aí o Steve chegou e andou quilômetros e quilômetros debaixo do sol quente para chegar até aquela vila. Came to a large courtyard in the village, E aí chegou lá num quintal bem grande lá naquela comunidade. and there were all the friends and family of this particular man. E aí e ali estavam toda a família e os amigos mais próximos daquele homem. And the friend said, "Please tell them what you told me, E o amigo because de Steve disse: por favor, fale para eles o que você me explicou, they have never heard." porque eles nunca ouviram isso. And Steve tells that story because it was the time when he realized that there are thousands and millions of people in the world just like that village. E o Steve sempre conta essa história porque foi exatamente naquele ponto, naquele momento que ele entendeu que havia milhares e milhares de pessoas no mundo que nunca haviam ouvido essa história. And the only way they're going to become Christians E a única maneira que essas pessoas que nunca ouviram podem se tornar cristãos, crentes, is if someone tells them, teaches them, preaches Christ to them. é se alguém falar para eles, é se alguém ensiná-los, é se alguém pregar a Cristo para eles. There are 2.2 billion people in the world who have never heard of Christ in a language they understand. Há mais ou menos 2,2 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. We're hearing a little bit about that in the book of Acts as God's plan unfolds. E nós vimos um pouco no livro de Atos como o plano de Deus se desenvolve. Do come tomorrow morning if you haven't been yet. E se você vier de manhã, vai ouvir mais, se você ainda não veio hoje. But for the last passage this evening, let's turn to Romans chapter 10. Mas para a última passagem desta noite, vamos para Romanos, capítulo 10. I'm going to give you two questions for your groups once again. E eu vou dar duas perguntas para que vocês se reúnam em grupos novamente. And we're going to look at verses 12 to 15. Okay. E vocês vão estar olhando Romanos 10, capítulo 10, os versos 12 a 15. And I'll give you the questions now. The first question is, Eu vou dar as perguntas para vocês agora. A primeira pergunta é: what is the apostles' concern here? qual é a preocupação do apóstolo aqui nesse texto? The second question is, Qual a preocupação do apóstolo aqui nesse texto? E a segunda pergunta é: where is the apostle Paul's confidence? aonde está ou estava a confiança do apóstolo Paulo? So question one, what is the apostle Paul's concern here? Então, a primeira pergunta: qual é a preocupação do apóstolo Paulo aqui? And second question, where is the apostle Paul's confidence? E a segunda é: onde está a confiança do apóstolo Paulo? So why don't you look at that in your groups, verses 12 to 15. Então, olhem isso novamente nos seus grupos, Romanos 10, verso 12 a 15. Não foi exatamente 5 minutos, mas vamos voltar aqui. I'm hoping we'll finish before 10 o'clock so that if you have questions, please feel free to ask them. Eu espero que nós terminemos antes das 10 da noite, mas se você tiver perguntas após esse momento aqui, sinta-se à vontade para fazê-las. And tomorrow we'll aim to make more time for questions. E amanhã o nosso propósito é que nós tenhamos mais tempo também para as perguntas. Would anyone like to share
what Paul's concern seems to be here in these verses? Alguém gostaria de compartilhar então qual é a preocupação do apóstolo Paulo aqui? Yes, thank you. Sim, obrigado. Did anyone look a bit further back in chapter 10 at all? Yeah. Alguém também olhou para o contexto, os outros versos do capítulo 10? Okay, exactly. Yes, thank you very much. Exatamente, muito Yeah. obrigado. Yeah, so where does his confidence lie, therefore? You've answered the question in a way. Então, respondida a primeira pergunta, a segunda é: onde está a confiança do apóstolo? Thank you very much. Yes, exactly. Muito obrigado, exatamente isso. Yeah. Paul's in agony in chapter 10. Então, Paulo está aqui numa agonia no capítulo 10. He's in agony over his own countrymen, the Jews. Ele está em agonia por causa dos seus conterrâneos, os judeus. And earlier in the chapter, the real problem is that they're seeking righteousness in the wrong place. E o real problema deles é que eles estavam buscando justiça no lugar errado. And that's a problem because their righteousness will not keep them safe. E esse era um problema porque a justiça deles não iria ajudá-los. And it's agony because Jesus can provide the righteousness they need. E a agonia de Paulo é que Jesus Cristo, ele sabia que Jesus Cristo podia prover a justiça de que eles precisavam, But they're not able to receive it. mas eles não eram capazes de recebê-la. And then you get this chain of a process in verses 12 to E 15. quando você começa essa corrente de ideias no verso verso 13, essa corrente que leva até o verso 13, Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. onde diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. And that's great news. Everyone who calls. Essas são boas notícias, porque todo mundo pode ser salvo. The problem, verse 14, how can they call on Jesus if they don't believe in him? Mas o problema como eles vão invocar se eles não acreditam nele? How can they believe in Jesus if they've never heard of Jesus? Como eles crerão naquele de que eles não ouviram falar, se não ouviram falar de Jesus? As has been said, how can they hear if no one preaches? E como foi dito, como ouvirão se não há quem pregue? So people will never hear the good news, whether in Uganda or in Brazil. Então as pessoas nunca ouvirão as boas notícias, as boas novas do Evangelho, seja em Uganda ou seja no Brasil, Unless there are preachers of every kind, preachers from a pulpit and speakers to friends, a não ser que haja pregadores de todos os tipos, desde pregadores de púlpito ou amigos que estejam falando uns para os outros, those who preach the good news of Jesus Christ. que preguem as boas novas de Jesus Cristo. Elas devem ser pregadas. So the hope for this city, the hope for the UK, is people who will preach Christ. Então a esperança para o Reino Unido e para todos os países é que hajam pessoas que preguem a Cristo. If people are to come to salvation and grow in salvation, Para que as pessoas venham à salvação e cresçam em salvação, the word of God needs to be preached. para que isso aconteça, a palavra de Deus precisa ser pregada. God has spoken, Deus falou, it's been written down, isso foi o que ele falou, foi escrito, so it's preserved for future generations. foi preservado para as futuras gerações, It's a word about Christ, not about us. e a palavra dele é sobre Cristo, não é sobre nós. And that's the word that needs to be preached and heard by all people. E essa é a palavra que tem que ser pregada e ouvida por todas as pessoas. So preaching is God's appointed means of saving people and growing people. E a pregação é a maneira apontada por Deus para salvar pessoas. It's the Spirit of God who takes the word of God
É o Espírito de Deus que leva a palavra de Deus to do the work of God. a fazer a obra de Deus. And there's no plan B. E não há plano B. So whether you're a preacher, whether you're a church member, Então, quer você seja um pregador ou um membro de igreja, we must trust God nós devemos confiar em Deus, to use the word He's provided ao que Ele use a palavra que Ele proveu para nós, to do the work He's asked us to do. para fazer a obra que Ele nos pede para fazer. Tomorrow and Saturday, we'll think a bit more about how we do that. E amanhã e sábado vamos pensar mais um pouco sobre como fazer isso. Now, there's time for questions before 10 o'clock, but why don't we, perhaps in our groups, just do 90 seconds and think of any questions you might like to ask, just talking to one another. E agora esse é o momento, antes das 10 horas, que nós vamos reservar para algumas perguntas. Então, nos grupos, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, anotem para que seja feita. Okay? Então, alguém tem alguma pergunta? If there are any questions, please feel free, or you can grab me when I've sat down. Então, se não tem uma pergunta, sinta-se à vontade, você pode falar comigo quando eu estiver sentado ali. Ok. Ei, som? Oi. In short, the answer is every sermon must show Christ. A Yes. resposta mais curta é: todo sermão tem que mostrar a Cristo. I think that can sometimes sound like every sermon must say the same thing about Christ. Eu sei que isso pode soar às vezes como se eu dissesse que todo sermão tem que falar a mesma coisa sobre Jesus Cristo. But if the Lord Jesus is like a diamond, Mas se o Senhor Jesus Cristo é como um diamante, our sermons will throw light on different sides of the diamond. nossa luz, a luz que vai emanar do sermão vai estar iluminando áreas diferentes. But I do think every sermon should be telling us something about Him. Mas eu acredito que todo sermão tem que sempre estar dizendo alguma coisa sobre Cristo.